Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para apresentar para vocês mais uma dica, uma super dica, uma grandiosa dica, uma extraordinária dica de leitura, que é lançamento da Vida Nova. Nós conhecemos essa série de comentários exegéticos que ela está trazendo, tanto do Novo Testamento como o do Antigo Testamento. Mês que vem será lançado Efésios, tá? Efésios, você vai ter aí 900 páginas sobre o livro de Efésios, que é considerado, eu agora esqueci o comentarista, né? Que é considerado, esse comentário que será lançado mês que vem, o melhor comentário de Efésios do mundo. Gente, Efésios são 6 capítulos. Imagine você ter um comentário de 900 páginas. É muita coisa, muita coisa. Só que nós temos que esperar até mês que vem. E eu estarei apresentando esse comentário aqui para vocês, o comentário exegético da carta aos Hebreus, das principais cartas do Novo Testamento, comentado por F.F. Bruce. F.F. Bruce. Eu estarei fazendo 2 vídeos. Esse é o primeiro. Esse comentário aqui, queridos, esse comentário, né, como você já conhece essa série, né, então eu vou focar muito na série, porque você já conhece. Esse comentário aqui é do F.F. Bruce. Ele foi substituído na época, o comentário em inglês, porque agora esqueci o nome da série aqui em inglês, e quem assumiu na época como o editor-chefe foi Gordon Fee. Gordon Fee assumiu como editor-chefe e ele substituiu esse comentário do Bruce pelo comentário do Gerrit Lee Cockrell, que é um comentário mais robusto. Porém, a Vida Nova decidiu trazer o comentário do Bruce, não do Gerrit Lee Cockrell, porque se você for pesquisar, o comentário do Bruce de Hebreus é um dos melhores do mundo até hoje. E ele começou a escrever esse comentário em 1954, gente. 1954. E esse comentário originalmente foi lançado em 64. 1964. Perto de morrer, tá? Ele morreu em 1990, 2 anos antes de morrer, em 88, antes de ele falecer, antes de morrer. O F.F. Bruce, ele fez uma revisão completa e detalhada desse comentário, que é esse aqui que nós temos, tá? Que foi agora traduzido pela Vida Nova. Então, em 88, ele fez uma revisão do comentário, tá? Da primeira edição em inglês, e 2 anos depois, em 90, ele faleceu. E você verá aqui, que eu vou mostrar para vocês, porque esse comentário, até hoje, é considerado um dos melhores do mundo, em se tratando da carta aos Hebreus. Primeiro, pelo rigor acadêmico, teológico, hermenêutico, interpretativo do F.F. Bruce. A linguagem é tanto acadêmica, como também fácil de se entender. Então, a obra, olha só, é difícil você conseguir unir isso. O academicismo, a parte exegética, né, que é mais técnica, juntamente com a facilidade de compreensão. Bruce, ele conseguiu fazer isso. E tem mais. O total aqui de páginas, está aqui, ó, tá? São 529 páginas. 529 páginas, tá? Uma obra suntuosa, maravilhosa. Aqui está o sumário. Como todos os livros da série, você tem o prefácio da série Comentário Exegético. O prefácio é a segunda edição, em inglês, né? E o prefácio é a primeira edição. Reduções gráficas e linha de argumentação da Epístola aos Hebreus, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aí você tem a introdução, destinatário, destinação, autoria, data,
a canonicidade, Hebreus e o Antigo Testamento, Hebreus e o Evangelho. Aí você tem um texto e comentário, tá? Que é todo o sumário, aqui, ó, da carta aos Hebreus, que entre as cartas gerais, as epístolas gerais, ela é a maior, contendo aí 13 capítulos, tá? No final você vai ter aqui a bibliografia, o índice de autores, índice de assuntos e índice de escrituras e outros textos antigos. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Rapidamente. Isso aqui é interessante, ó. Que é a linha de argumentação da Epístola aos Hebreus. Que ele vai trabalhar aqui rapidamente, né, já no início, como o escritor argumenta. E o Bruce vai dividir, tá, em 7 partes. Em 7 partes. Tem gente que divide em 8 partes, né? Que não é uma carta, é mais uma pregação, né? É uma homilia. Hebreus é uma pregação, é um sermão. Mas aqui ele vai dividir, tá, a sua pregação, a sua exposição em 7 pontos, que o Bruce colocou aqui de maneira maravilhosa, né? Então, linha de argumentação da Epístola aos Hebreus. Lembrando, querido, outro sim, que o Bruce ele era calvinista. Portanto, lá em Hebreus 6, dos versículos 4 a 6, o polêmico texto, né? Ele não vai defender que ali está falando de perda de salvação. E eu concordo com ele. Eu não sou calvinista. Também não sou arminiano. Eu já falei aqui várias vezes que eu não gosto desses rótulos, né? Que a Bíblia não é arminiana nem calvinista. Não adianta querermos arminianizar ou calvinizar as Escrituras. Não adianta. Porque há textos que não combinam com o arminianismo e há textos que não combinam com o calvinismo. Tá? Então isso aqui é interessante. Mas o Bruce ele era um calvinista, mas moderado, tá? Moderado. Não era extremado, não. Era moderado. Então lá em Hebreus 6, que eu vou ler para vocês. Eu não sei se vai ser nesse vídeo aqui, o primeiro vídeo, que é mais a introdução à obra, ou no segundo vídeo, tá? O que ele defende. Mas ele não defende que é perda de salvação, eu concordo com ele, porque ali é uma advertência. É uma advertência. Mas enfim, então aqui, ó. Linha de argumentação da Epístola aos Hebreus. Como ele divide a argumentação do escritor, e ele pega 7 pontos. Primeiro ponto, que é Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 18. Ele vai falar aqui, ó. Deus falou de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas agora ele falou sua palavra final e definitiva em seu Filho, seu representante perfeito. O Filho de Deus é seu agente não somente na criação e na revelação, mas também e de forma proeminente na salvação da raça humana. Ele é maior do que qualquer profeta. Ele é maior até do que os anjos, como testificam de forma abundante as Escrituras antigas. Foi por meio dos anjos que a lei de Moisés foi transmitida. E suas sanções foram muito severas. Quanto mais arriscado, deve-se ignorar a mensagem salvadora trazida não por um anjo, mas por Jesus, o Filho de Deus. Então, Jesus, o Filho de Deus, então aqui ele está no começo, ele está resumindo a mensagem de Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 18. Jesus, o Filho de Deus, é aquele a quem o domínio do mundo foi entregue para todo o tempo vindouro. Como o Salmo 8 nos ensina, Deus colocou todas as coisas sob o domínio dos seres humanos. E foi a natureza humana, a nossa natureza, que o Filho de Deus assumiu a fim de reconquistar esse domínio. Para fazer isso, ele precisou derrotar o diabo, que eu tinha usurpado, e salvar aqueles que ele mantinha cativos. Ele derrotou o diabo quando na morte invadiu a esfera da morte. Quando na morte invadiu a esfera da morte que o diabo havia controlado até então. Além disso,
é porque Jesus é verdadeiro homem, que ele está qualificado para servir como sumo sacerdote em favor do seu povo. Ele conhece todas as provações deles com base na sua própria experiência. Por isso, pode lhes dar, em tempo oportuno, a ajuda de que precisam. Irmão, o Bruce é extraordinário, porque ele resume de forma magistral a primeira parte da linha argumentativa do escritor. Aí ele vai para a segunda parte, capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 14, que envolve aqui o capítulo 4, descanso eterno de Deus, que Josué, ele conduziu o povo até a terra prometida. Mas Jesus é superior que Josué, porque ele conduz o povo, a sua igreja, as suas ovelhas, a Canaã celestial. É fantástico. Então, a segunda linha de argumentação, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Isso aqui, para você dar uma aula, gente, já é maravilhoso. Você já resumiu a carta aos Hebreus aqui, tá? Aí ele vem para a introdução, onde ele vai trabalhar, como todos os comentários, destinatários, e ele fala, e é verdade, que Hebreus é uma carta muito complexa. Que, primeiro, que a autoria ninguém sabe quem escreveu. Segundo, quem eram os destinatários? A gente sabe que eram judeus, tá? Mas era só judeu? Ou tinha gentios também? Possivelmente tinha gentios. Os destinatários da carta moravam aonde? Não se sabe. Uns falam que era na Espanha, outros na Itália, Roma, né? Outros em Alexandria, nós não sabemos, tá? Enfim, ele vai falar aqui, destinatários. Ele vai falar aqui, a destinação. E o Bruce, ele não enrola não. Onde eles viviam, onde os destinatários viviam. Ele já coloca aqui, não sabemos. Não tem como. É só opiniões, não sabemos onde eles moravam. Simples assim. Tá? A autoria, também não sabemos quem escreveu. A data, uma coisa é certa, não foi Paulo que escreveu, tá? Esqueça isso. Paulo já foi descartado há muito tempo. Colocaram o nome de Paulo como escritor da carta para entrar no cano, porque Hebreus demorou para entrar no cano. Então colocaram o Paulo como escritor da carta, aí teve o peso e a igreja aceitou. Mas não foi Paulo, tá? A teologia é diferente, a forma de citar as escrituras é diferente, o grego é diferente das cartas de Paulo, é tudo diferente, não foi Paulo. Isso aí é sine qua non. A canonicidade, Hebreus e o Antigo Testamento, Hebreus e o Evangelho, tá? Hebreus e o Evangelho. E aqui ele começa, na página 37, o texto e o comentário. Quem conhece essa série, né? E outros livros, você tem aqui a setinha apontando, né? Que ele vai falar aqui, da primeiro ponto, né? A condição definitiva do cristianismo, é o tema que ele coloca, que é o capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 18. Tá? Aí ele vai comentar. E aqui você tem as subdivisões, versículo de 1 a 4, versículo 5 a 14, versos 2 de 1 a 4 e versos 2 de 5 a 9. Depois, os versículos 10 a 18. Tá? Aqui você tem os subtemas, né, que ele vai desenvolver. Aí você tem os versículos 1, de 1 a 4. Aí você tem a tradução a própria ele fez, que ele era especialista em grego, né? F.F. Bruce foi um dos maiores eruditos em grego, gente. Tá? E quando estava vivo. Então ele faz a sua própria tradução do grego. Então, exegese e exposição dos versículos de 1 a 4.
Ó, em épocas, ele traduz na íntegra, tá? Em épocas anteriores, Deus falou aos nossos pais por meio dos profetas em diversos dias e de muitos modos. É isso que diz literalmente o grego. Aí ele vai continuar aqui falando, tá? E quem conhece essa obra sabe que o tempo todo, tá? Ele vai citar aqui, ó, nota de rodapé o tempo todo, tá? Do grego, outros comentaristas, vai citar e é muita coisa. Praticamente quase todas as páginas você vai ter as citações aí, ou as notas de rodapé. Então, ele começa aqui, ó, o versículo 1 e o versículo 2, parte A, do capítulo 1. Deus falou. Aí ele faz uma exposição maravilhosa, magistral, digna de seu nome, né? O F.F. Bruce, que quem tem as obras dele, tá? Sabe que o camarada a mente era iluminada, o cara era iluminado, tinha uma mente iluminada mesmo, foi um homem de Deus, tá? Nunca se apartou da fé, nunca se desviou da fé, morreu crente, salvo. Graças a Deus por isso. Deus falou. Essa afirmação inicial é fundamental para todo o argumento da epístola, como de fato também é fundamental para a fé cristã. Se Deus tivesse permanecido em silêncio, envolto em densa escuridão, a aflição da humanidade teria ficado realmente desesperadora. Mas agora ele falou a sua palavra reveladora, redentora e doadora de vida. E na luz dele nós vemos a luz. Nosso autor não está pensando naquela revelação geral de si mesmo, que Deus concedeu na criação, na providência e na consciência. Mas naquela revelação especial que ele concedeu em 2 estágios. Em primeiro lugar, aos pais, por meio dos profetas, e depois, finalmente, em seu Filho. Esses 2 estágios de revelação divina correspondem ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, respectivamente. A revelação divina é vista, portanto, como progressiva. Mas a progressão não é do menos verdadeiro para o mais verdadeiro, do que menos digno para o mais digno, ou do menos maduro para o mais maduro. Como isso sucederia se é o mesmo e único Deus que está sendo revelado do começo ao fim? As concepções humanas de Deus podem mudar, mas a evolução da ideia de Deus é uma coisa bem diferente da progressão da revelação divina. A progressão é da promessa para o cumprimento, como fica abundantemente claro ao longo dessa epístola. Os homens e mulheres de fé, nos dias do Antigo Testamento, não experimentaram no seu tempo de vida a promessa divina na qual haviam confiado, porque, ao nos ter em mente, Deus havia feito um plano melhor, o de que somente na nossa companhia eles deveriam atingir, eles quem? O pessoal do Antigo Testamento, a perfeição, está no capítulo 11, versículo 40. O estágio anterior de revelação foi concedido em uma diversidade de maneiras. Deus falou por meio de suas obras poderosas de misericórdia e de juízo, e tornou conhecido por meio de seus servos, os profetas, o significado e propósito dessas obras. Eles foram admitidos no seu conselho secreto e aprenderam antecipadamente os planos dele. Ele falou na tempestade e no trovão a Moisés, em uma voz suave e calma a Elias. Para aqueles que não prestassem atenção ao ribeiro que fluía suavemente de Siloé, ele falou por meio das torrentes do Eufrates. Sacerdote e profeta, sábio e cantor foram, de suas mais diversas maneiras, os porta-vozes dele. Mas todos os sucessivos atos e variados modos de revelação nas épocas antes da vinda de Cristo, não chegaram nem somados à medida da plenitude do que Deus tinha a dizer. Sua palavra não foi completamente proclamada até que Cristo veio. Então ele é a revelação final, né? É o clímax. Mas quando Cristo veio, a palavra falada nele foi efetivamente a palavra final,
e definitiva de Deus. Nele, todas as promessas de Deus recebem a resposta sim, que sela seu cumprimento para o povo dele e evoca deles como a resposta seu amém. A história da revelação divina é uma história de progressão que leva até Cristo, mas não há progressão além dele. É nesses últimos dias que Deus falou nele, e com essa expressão nosso autor quer dizer muito mais do que recentemente. É uma tradução literal da expressão hebraica que é usada no Antigo Testamento para denotar a época em que as palavras dos profetas serão cumpridas. E seu uso aqui significa que a aparição de Cristo, de uma vez por todas, na consumação das eras, inaugurou esse tempo de cumprimento. É isso que significa a expressão os últimos dias. Os portas-vozes de Deus de épocas anteriores eram seus servos, mas para a proclamação de sua palavra final e definitiva, a humanidade, ele escolheu o seu filho. Olha que exposição maravilhosa. Então a linguagem do camarada, do Bruce, é tanto exegética, acadêmica, mas todo mundo entende. Não são por isso que esse comentário até hoje, gente, um dos melhores comentários da carta aos Hebreus. Os melhores comentários do mundo. E nós temos que dar graças a Deus pela vida nova. Tá? Eu não ganho nada com isso, falar da vida nova, mas a editora hoje que ela está na frente. Porque essa série de comentários aqui está enriquecendo muita gente, graças a Deus, né? E nós somos privilegiados, porque os nossos pais na fé, os pastores, não tinham isso aqui não, gente. Mal tinha a Bíblia, né? Era uma concordância bíblica, não tinha nada disso aqui não. Hoje você tem essa abundância de materiais para você ler, para você consultar, para você comprar e por aí vai. Aí vem aqui os versículos 2, parte B, e versículo 3, aonde, olha o que ele vai falar aqui, ó, o Bruce. 7 fatores são afirmados a respeito do Filho de Deus que ressaltam a sua grandeza e mostram por que a revelação dada nele é a mais elevada que Deus pode conceder. Aí ele vai citar 7 expressões sobre Cristo. A primeira é que Deus designou herdeiro de todas as coisas. Tá? Aí vem, ó, ele vai explicar uma por uma. Tá? E sempre aqui, ó, você tem as notas de rodapé, o tempo todo. Tá? O tempo todo. E por aí vai. Deixa eu pegar aqui o capítulo 6. Tá? Eu vou começar aqui e no segundo vídeo eu termino. Ó, capítulo 6, versos 4 a 6. Lembrando que Hebreus tem 5 principais passagens de advertência. A primeira é o capítulo 2, versículos de 1 a 4. A segunda, capítulo 3, do versículo 7 a 19. A terceira, capítulo 5, do versículo 11, todo o capítulo 6. A quarta, o capítulo 10, do 26 ao 31. E a quinta e última advertência séria está no versículo 25 a 29 do capítulo 12. Então aqui, nos versos 4 a 6, olha o que Bruce vai dizer. Lembrando que eu falei para vocês que o Bruce, ele era um calvinista, tá? Moderado, mas era. A razão por que não faz sentido lançar o fundamento de novo é afirmada agora. A apostasia é irremediável. De fato, o texto fala de apostasia, né? Mais uma vez, o nosso autor enfatiza que a continuidade, a persistência, é o teste da realidade. Nesses versículos, ele não está questionando a perseverança dos santos. Poderíamos dizer, em vez disso, que ele está insistindo em que aqueles que perseveram são os verdadeiros santos. Mas, na verdade, ele está afirmando uma verdade prática, que se comprovou repetidas vezes na experiência da igreja. Aqueles que compartilharam dos privilégios da aliança do povo de Deus e então, deliberadamente, renunciam a eles, são as pessoas mais difíceis de recuperar para a fé. Na verdade, é impossível recuperá-las, diz o autor. Sabemos, sem dúvida, que nada desse tipo de coisa é impossível para a graça de Deus, mas como uma questão de experiência humana, a recuperação dessas pessoas é praticamente falando
é impossível. Com frequência, as pessoas são imunizadas contra uma doença ao serem inoculadas por uma forma suave dela, ou com uma doença relacionada, porém, mais suave. E no âmbito espiritual, a experiência sugere que é possível ser imunizado contra o cristianismo ao ser inoculado com algo que no tempo presente é tão parecido com a coisa real que em geral é confundido com ela. Essa não é uma questão daqueles que estão ligados de uma maneira formal à confissão da verdadeira religião, sem nunca terem experimentado o seu poder. É felizmente possível para tais pessoas terem uma experiência da graça de Deus que muda o que antes era uma ligação formal em uma questão de realidade interior. Tá? Ele vai explicando aqui, ó. Tá? Aí vai citar aqui a parábola do semeador. Aí ele fala aqui, ó, com base na sua descrição das experiências daquele que poderiam, mesmo assim, se desviar e voltar atrás, certamente seria difícil distingui-los no início daqueles que vão se manter firmes no caminho, pois eles foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e as obras poderosas do mundo vindouro. Assim como os espiões hebreus que voltaram de sua expedição, carregando símbolos e exemplares visíveis da boa terra de Canaã, ainda assim deixaram de entrar na terra, em virtude de sua incredulidade. Da mesma forma, aqueles que haviam conhecido as bênçãos da nova aliança poderiam, mesmo assim, em um sentido espiritual, voltar atrás no seu coração para o Egito e então desperdiçar o descanso eterno dos santos, que ele falou no capítulo 4. Tá? Aí ele vai trabalhar aqui de maneira fantástica, um por um. Primeiro, eles foram iluminados. É tentador entender o verbo aqui com o sentido do batismo, né? Muita gente interpreta que essa expressão foi iluminados, é que eles foram batizados, mas não é essa a questão. É um sentido que ele carregava entre os cristãos em Roma, em meados do século II. O uso de iluminação, com o sentido de batismo, não precisa ser um empréstimo da linguagem dos mistérios. Está em harmonia com o ensino do Novo Testamento. De todo modo, a iluminação aqui é algo que aconteceu de uma vez por todas, como o próprio batismo, que é irrepetível pela simples razão de que a sua repetição contraria todo o seu significado. A luz do Evangelho irrompeu sobre a escuridão dessas pessoas e a vida nunca mais pode ser a mesma. Abdicar do Evangelho seria pecar contra a luz. Esse pecado singular, que por sua própria natureza é incurável. Segundo, então a iluminação aqui é a iluminação do Espírito Santo, quando o pecador conhece a graça, conhece a bondade de Deus e por aí vai. Eles provaram o dom celestial, que muitos aqui, para fugir do texto, né, fala que o dom celestial é a ceia. Não, não é a ceia. Não é a ceia. Assim como a iluminação sugere o batismo, provar o dom celestial pode sugerir a Eucaristia, a ceia. Certamente as pessoas que em questão participaram da ceia, além de serem batizadas. É certamente possível que as pessoas que experimentaram ambos os sacramentos do Evangelho ainda assim cometam apostasia. Mas o dom celestial não precisa estar restrito à Eucaristia. Pode indicar todo o conjunto das bênçãos espirituais que estão sacramentalmente seladas e significadas na Eucaristia, na ceia. Tá? Então, o dom celestial aqui é a salvação. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo. É duvidoso argumentar que não seja pretendido aqui que o Espírito Santo é pessoal, mas seus dons ou operações somente com base no fato de que falta o artigo definido do grego. A presença ou a ausência do artigo não é em si suficiente para decidir se o doador ou seus dons estão em questão. Tem sido debatida a questão se é possível que alguém que em um sentido bem real tenha sido participante do Espírito Santo possa cometer apostasia, mas o nosso autor não tem dúvida alguma.
de que é possível, dessa maneira, insultar o Espírito da graça, que ele vai citar no capítulo 10, versículo 29. As pessoas que ele tem em mente não havia somente sido batizadas, são crentes aqui, não são ímpios, são crentes, e recebido a Eucaristia, a ceia, mas tinham experimentado a imposição de mãos. A história apostólica inicial tem um registro de um personagem notável que creu quando ouviu o Evangelho, foi batizado, associou-se ao evangelista, cuja pregação o havia convencido e supostamente recebeu o Espírito Santo, quando as mãos apostólicas foram impostas nele. Mas Simão, o mago, foi pronunciado por Pedro como ainda estando cheio de inveja e preso em sua maldade. E se revelou nas décadas seguintes como o mais determinado oponente do cristianismo apostólico. Se perguntarmos em que sentido um homem como esse poderia ter participado do Espírito Santo, as palavras que seguem aqui podem sinalizar o caminho para uma resposta. Eles experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Simão, o mago, percebeu quão preciosa era a palavra de Deus quando a ouviu dos lábios de Filipe e ficou maravilhado com os sinais e grandes poderes que acompanharam a recepção do Evangelho proclamado por um homem que estava cheio do Espírito Santo. Esses poderes ou obras poderosas eram sinais de que a era vindoura já havia irrompido na era presente. As palavras de Jesus sobre as obras poderosas de seu ministério continuaram verdadeiras em relação às obras poderosas realizadas em seu nome na era apostólica. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus veio até vocês. Mas Jesus também falou de um dia em que muitos diriam a ele: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Somente para ouvirem: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, seus malfeitores. As Escrituras contêm encorajamentos suficientes e de obra para o crente mais débil e frágil, mas estão repletas de advertências solenes àqueles que pensam que estão de pé para que não caiam. Isso aqui é F.F. Bruce falando calvinista. Tá? É como dizia Armínio, né? Se a possibilidade de queda não é real, então por que tantas advertências? Não tem sentido você advertir uma pessoa se ela nunca vai cair. Só tem sentido você advertir uma pessoa a se manter firme na fé se ela pode cair, se ela pode apostatar. Não é? Isso é uma questão simples, né? Uma profissão de fé crível precisa ser aceita como genuína, mas no fim das contas é somente o Senhor que conhece os que são seus. Isso aqui é verdade. Veja que o Bruce, né, ele é bem cuidadoso, né? Pois é possível que as pessoas que podem ser retratadas na linguagem dos versículos 4 e 5 caiam. E cair aqui é apostasia, né? De forma irreparável. Essa advertência tem sido indevidamente minimizada, indevidamente exagerada. É indevidamente minimizada quando K.S. Ruwelt, comentando essa passagem, nos assegura que que, tendo caído, é um particípio condicional aqui, apresentando um caso hipotético, um espantalho, e que o pecado em questão não pode ser cometido hoje, visto que não há um templo, nem sacrifícios, tão pouco período de transição em curso. Não são necessários templos e sacrifícios com um período de transição do tipo supostamente implicado nesta epístola, para que homens e mulheres que se identificaram com o nome de Cristo cometam apostasia. E os autores bíblicos, o autor de Hebreus não é exceção, não são chegados a levantar espantalhos. Então ele já refuta o West. A advertência dessa passagem foi uma advertência real, com um perigo real, um perigo que ainda está presente sempre que houver um coração mau de incredulidade que deserte o Deus vivo. Tá? Então, por outro lado, o sentido do nosso autor pode ser exagerado a ponto de distorção quando se entende que ele está dizendo que para pecados cometidos após o batismo não há arrependimento. O autor de Hebreus escreveu, Burkt, não permite perdão para pecadores cristãos. Nisso ele estava seguindo a interpretação rigorista de Tertuliano, que cita os primeiros versículos de Hebreus 6 para provar que não pode haver perdão ou restauração à comunhão para o pecado depois do batismo.
Tertuliano tinha um tipo particular de pecado em mente. É um tipo que, na verdade, não entra na argumentação do nosso autor aqui. De acordo com Tertuliano, o autor dessa passagem de advertência, identificado por ele como Barnabé, para Tertuliano foi Barnabé que escreveu, que aprendeu isso dos apóstolos, ensinou isso com os apóstolos, nunca conheceu um segundo arrependimento prometido pelos apóstolos ao adúltero ou ao fornicador. Contudo, o próprio autor de Hebreus distingue, como fazia a lei do Antigo Testamento, entre pecado involuntário e pecado intencional. E o contexto aqui mostra claramente que o pecado intencional e obstinado que ele tem em mente é a apostasia deliberada. As pessoas que cometem esse pecado, segundo ele, não podem ser trazidas de volta ao arrependimento. Ao renunciar a Cristo, elas se colocam na posição daqueles que, por deliberadamente recusarem a reivindicação dele de ser o Filho de Deus, o crucificaram e expuseram à vergonha pública. Aqueles que repudiam a salvação obtida por Cristo não encontrarão salvação alguma em outro lugar. Veja que comentário bem equilibrado, né? Aqui ele continua. Tá? A nota marginal das versões em inglês sugere uma formulação alternativa que pode parecer moderar a gravidade das palavras do nosso autor. É impossível renová-los de novo para o arrependimento, enquanto elas crucificam para si mesmo o Filho de Deus. Ao sugerir que essas pessoas não podem ser trazidas de volta ao arrependimento, enquanto repudiam Cristo, esta formulação talvez queira sugerir que quando elas pararem de repudiá-lo, o arrependimento será possível, mas certamente não é o que o texto pretende dizer. Dizer que elas não podem ser trazidas ao arrependimento enquanto persistirem na sua renúncia de Cristo seria um truísmo dificilmente considerado digno de ser colocado em palavras. O particípio no grego, crucificando, é entendido de forma muito mais apropriada como causal, em seu sentido, do que temporal. Temporal indica, porque é impossível que essas pessoas se arrependam, em seu sentido, do que temporal. Indica, porque é impossível que essas pessoas se arrependam e façam um novo começo. Deus se comprometeu em perdoar todos aqueles que se arrependem verdadeiramente, mas as Escrituras e a experiência também sugerem que seres humanos podem chegar a um estado de coração e de vida em que não conseguem mais se arrepender. Tá? Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou pegar os versículos 7 e 8, tá? E os versículos 9 a 12. Tá bom? Vou parar por aqui. Então, gente, veja que comentário suntuoso. Já é o melhor comentário da carta aos Hebreus que nós temos, tá? E todo comentário exegético é usado também, é mais usado para consulta. Mas esses comentários você pode usar também para pregar, tá? Para pregar. Então, se vocês gostaram desse primeiro vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.